Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 2. Está conosco um grande amigo, junto com o seu discípulo, que veio diretamente de Petrópolis, Rio de Janeiro, Bispo Átila. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida do Bispo Átila. Deus abençoe vocês, meus amados. Glória a Deus. Bispo Átila estará conosco mais uma vez no Pérola. Está vindo quanta gente lá, Bispo? Eu fiquei sabendo que eram umas 10 pessoas. Santidade? Quando santidade? Ah, tá, você quer pérolas. Então eu não sei de onde está vindo 10 pessoas do Rio de Janeiro. Da onde que é? Ah, é de Osasco. Ah, tá bom, tá tudo certo. O importante é que estão vindo. Porque na minha planilha tá Rio de Janeiro. E aí o Bispo Átila veio para São Paulo. Eu falei, pronto, vai pro Pérola de novo. Eu falei, mas o Bispo acabou de fazer Pérola na igreja dele, lá no Rio. Esse Bispo é muito fominha, eu pensei. Então não vem pro Pérola. Ah, o Santidade. Quem quer o Santidade também? Glória a Deus. Vamos fazer o Santidade em nome de Jesus, amém? João capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Vamos lá? Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água estes potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os servos que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo. Ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Feche teus olhos, por favor. Fale com o Senhor nessa hora. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a direção, o milagre, a resposta, mas eu sei que tudo aquilo que eu e você precisamos está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e também na sua poderosa palavra. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua presença mais uma vez, como teus filhos e como tua igreja. Nós reconhecemos a nossa total dependência de ti, Espírito Santo. Por isso nós consagramos essa atmosfera ao Senhor. Nós consagramos esse ambiente a ti, e nós nos submetemos ao teu governo, Espírito da verdade, Espírito Santo. Nós te pedimos: vem mais uma vez sobre nós, com espírito de entendimento, sabedoria e revelação, nos revelando e nos trazendo o entendimento da vontade do Pai para nós, através das Sagradas Escrituras. Nós declaramos que toda fortaleza na mente, todos os sofismas, todo o argumento e toda a altivez contra o conhecimento de Cristo e a revelação de Cristo seja destruído nessa hora.
Leva, Senhor, a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Se você crê em concordância, diga amém. Todo o seu lugar, aplaude ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Eu não sei, parece que o meu retorno está um pouco distante de mim. Eu não sei se é o posicionamento das caixas, eu não sei, mas está dando um pouco de eco aqui. Se alguém puder me ajudar no retorno, eu agradeço. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Nós lemos aqui o que é considerado por muitos o primeiro milagre de Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus inicia o seu ministério depois desse primeiro milagre, mas nós precisamos compreender que Jesus inicia o seu ministério a partir do momento que ele sai do Jordão. Ali o Pai o legitima, ali o Pai ele grita em alto e bom som, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali Jesus é legitimado para o seu ministério. Por quê? Porque ainda que Jesus fosse a autoridade, o próprio Verbo que se fez carne, ele precisava de uma autorização da terra para poder ele começar o seu ministério. Então ele foi de encontro com aquele que tinha a autoridade instituída por Deus no seu reino. Quem era essa autoridade? Essa autoridade era o próprio primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes de Jesus, na qual ele também foi enviado para cumprir o seu ministério, ainda quando estava no ventre. Quando Maria vai à casa de Isabel e sauda Isabel, a Bíblia diz que João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel. Agora, João começa seu ministério e ele começa a cumprir o seu propósito. Eu sempre digo isso, João, ele não era só um profeta. João, ele era a própria profecia ambulante. Jesus era o Verbo encarnado e João era a profecia ambulante. Ai meu Deus, alguém precisa entender isso. Por isso que houve um mover sobrenatural quando Maria salva Isabel, porque dentro de Isabel há uma profecia, e dentro do ventre de Maria há a própria palavra, o Verbo, o Filho do Deus vivo. Há uma conexão de propósito. Por isso nós precisamos compreender que toda a profecia que nós recebemos tem que estar linkada, fundamentada totalmente na palavra. Toda a profecia que te leva a se tornar mais arrogante, mais orgulhoso, mais ganancioso, mais prepotente, não pensar nas pessoas, não querer saber de ninguém, querer militar em causa própria, essa profecia não vem de Deus. Toda profecia, ela está linkada com a palavra de Deus. Nós precisamos compreender isso. Então agora nós vemos a profecia preparando o caminho. Ele era aquele que endireitaria as veredas, prepararia o caminho. E qual era a pregação de João? Arrependei-vos, porque eu vou transformar muitas pessoas em evangélicos. Era isso? Arrependei-vos, porque eu vou querer muitas religiões na terra. É isso? A pregação de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João está dizendo: mude a mentalidade. Arrependimento aponta para mudança de mente. Arrependimento, no original do grego, metaneo ou metaneu, metanoia, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, renovação de mente. Isso significa vocês precisam
mudar a forma de pensar, porque vocês cresceram debaixo de um conceito greco-romano, vocês cresceram debaixo de uma influência da tradição familiar, vocês cresceram já aprendendo a aceitar o domínio de Roma, vocês cresceram fundamentados na religião, mas vocês vão precisar agora mudar a mentalidade para vocês conseguirem viver o reino de Deus. Diga ao seu irmão, sem metanoia você vive religião, mas não vive reino. Sem metanoia você até vai para o céu, mas não exerce governo na terra. Sem metanoia você vive de milagre. Com metanoia você se torna provedor. Alguém para reagir? Alguém para reagir? Tudo começa na nossa forma de pensar. Por isso que a pregação de João era: arrependei-vos, muda a sua mentalidade, porque está chegando o reino, e se vocês não mudarem, não vão entender o reino. E aí nós lemos aqui que João está batizando e vem Jesus, e agora João se levanta e diz: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é batizado, o Pai legitima, porque agora uma autoridade, agora não só envia Jesus, mas dá uma autorização terrena para ele cumprir ministério. Por isso que eu não acredito em igrejas que nascem debaixo de rebelião. Por isso que eu não acredito em igrejas que nascem: eu fui para o monte, me ungiram pastor e agora eu vou abrir igreja. Eu não acredito nesse tipo de coisa. E você vai ver que esses ambientes, infelizmente, eles até parecem que estão dando certo, mas daqui a pouco uma confusão começa, um negócio terrível. Por quê? Porque, meu irmão, a autoridade nós temos e recebemos de Deus, mas a autoridade precisa fluir debaixo de autorização. São duas coisas totalmente distintas, embora caminham juntas. Nós vamos ver que Deus fala para Josué: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, mas você vai até o poente do sol, você vai até o rio Eufrates, todo esse lugar eu te dou. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te dando uma autorização para você possuir toda essa terra. A autoridade eu já te dei, mas eu também estou te autorizando. Você está entendendo? E agora Jesus começa o seu ministério. Então, para mim, no meu conceito, na minha teologia, eu não acredito que Jesus comece o ministério depois que ele faz um sinal. Porque a Bíblia diz que ele sai dali e o Espírito Santo leva ele ao deserto. E, meu irmão, ministério que não foi provado no deserto. Pastor, eu quero viver algo poderoso, mas eu não quero passar pelo deserto. Então você não quer viver ministério. Não. Moisés foi um tremendo libertador, cara. Eu gosto de Moisés, eu me espelho em Moisés, porque Moisés era como eu, carregava um complexo terrível de inferioridade, mas Deus teve que curar ele, ao ponto de levantar como libertador de mais de 3 milhões de pessoas que estavam escravizadas há 430 anos, na maior potência que existia naquela época. Mas Moisés, ele não cresce com a mentalidade de escravo. Isso que me chama a atenção. Moisés cresce aprendendo a ser príncipe. Moisés cresce aprendendo as normas de etiqueta. Ele sabe com qual talher ele tem que comer a refeição do horário X, do horário tal. Ele sabe qual é a forma de segurar as taças, ele sabe como se vestir, ele sabe como se apresentar. Ele tem todos os códigos de etiqueta do palácio, porque ele cresceu como neto de Faraó, filho da filha de Faraó. 40 anos a sua mente sendo trabalhada, construída para ser um príncipe. Porém, ele tentou viver o seu ministério na força do seu braço. E não adianta ter somente de príncipe para querer viver ministério, porque ministério não tem a ver com carinha bonita, ministério não tem a ver com diploma universitário, ministério não tem a ver com costa quente, ministério não é algo dado por homens, ministério é algo dado por Deus, na qual nós olhamos e dizemos: eu não sou capaz de viver,
mas eu vou obedecer, porque se Ele me chamou para isso, Ele vai dar conta, Ele vai me capacitar, Ele vai me usar para esse negócio. Meu retorno ainda não está legal, meu retorno, por favor. Escute, nós precisamos compreender que agora o Moisés, com a mente de príncipe, teve que passar pelo deserto. 40 anos na casa de Faraó e 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Alguém ainda quer ver o propósito de Deus aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: o deserto faz parte, porque no deserto é revelado a sua verdadeira identidade, quando você recebe a revelação do seu verdadeiro Deus. No deserto não tem ajuda de ninguém, é você e Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Pastor, está passando o maior deserto. Foi o diabo que se levantou, talvez foi o Espírito Santo que te levou lá. Quem está entendendo? Então, eu creio sim que Jesus, Ele realiza o seu primeiro sinal. Eu já vi muitos embates teológicos, e eu estou dentro do campo teológico e buscando de fato compreender como desconstruir muitas coisas que foram construídas com uma base um pouco rasa. Como eu já tenho falado aqui nessa casa, é triste, mas poucas pessoas têm de fato a revelação do reino. Nós crescemos aprendendo a sofrer nessa terra e esperar rapidamente que Jesus venha e nos rapite, nos arrebate, porque essa vai ser a nossa fuga. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus disse: eu quero que vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ah, meu Deus. Jesus não disse: você vai se converter, você vai ficar indo para a igreja no domingo e vai sofrer feito condenado lazarento e vai ficar esperando eu vir te buscar para ir para o céu, porque essa vai ser a sua fuga da terra. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando as nações, batizando as nações, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não é alguém que nasceu para ficar sofrendo, esperando a hora de Jesus vir e te raptar. Você está aqui para cumprir um propósito, para ensinar as pessoas, para ensinar a tua casa, para ensinar os teus vizinhos, para ensinar no teu trabalho, para ensinar na faculdade, para ensinar na sociedade, para ensinar nas nações que há um estilo de vida que Deus estabeleceu para nós desde o princípio. E que estilo de vida é esse? Paulo vai dizer: a nossa pátria é celestial. Aí todo mundo está dizendo: oh, eu quero ir para o céu porque minha pátria é celestial. Paulo está dizendo: meu irmão, assim como os romanos estão em Filipos, e você vai em Filipos e você se encontra em Roma, porque eles conseguiram transformar a cultura de Filipos em uma cultura romana. A língua é uma língua romana, o pensamento romano, a cultura romana, a culinária romana. Assim eu quero que vocês entendam: na terra vocês vão precisar trazer a cultura da cidadania dos céus para essa terra. O problema de não ter esposa é que as revelações vão surgindo, o Espírito vai entregando, e é bom você ir anotando. Deixa eu te dizer, você não está aqui para ser perturbado pelo diabo. Deus nos colocou na terra para atormentar o diabo, para atormentar o diabo. Deus nos colocou aqui para trazer o governo do reino para essa terra. Pastor, me explica melhor. Alguém vai entrar na tua casa e vai dizer: ai, como é bom ficar aqui, porque parece que eu estou no céu. Como é bom fazer negócio com você, parece que eu estou fazendo negócio com
alguém do céu. Sabe por quê? Porque é alguém que tem a mentalidade da sua cultura, a sua natureza, da sua origem. A minha pátria é o céu, a minha cidadania é do céu, o meu governo é do céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita. Eu quero declarar sobre a tua vida. Não entra na tua casa e vão dizer: esse lugar é um pedacinho do céu. Não vejo ninguém falando palavrão, não vejo ninguém brincando, não vejo ninguém preocupado com conta, não vejo ninguém na escassez, não vejo ninguém chorando pelos cantos. Que negócio é esse? Como essa casa pode parecer tanto com o céu? É, porque a cultura aqui não é a cultura do Brasil, não é a cultura da economia, não é a cultura do mundo. A cultura que foi estabelecida sobre o meu lar é a cultura do céu. Quantos querem viver isso? Diga amém. Quantos querem viver isso? Diga amém. Quantos querem viver isso? Diga amém. Mas é um preço. Porque no céu não vai ter música Wesley Safadão. No céu não vai ter cachaça, pitu, vodka, cerveja, brama, Skol. É melhor subir quadrado que descer redondo. No céu não vai ter música mundana. No céu não tem cachaça para ter uma sensação de alegria. No céu não tem perversão sexual. No céu não tem pornografia. No céu não tem adultério. Oh, glória a Deus, parou agora, não sei porquê. Nós estamos em uma quarta profética, meu irmão. Se eu quero que a cultura do céu esteja sobre a minha casa, então eu vou precisar buscar as coisas do alto. Alguém está disposto aqui? Vamos começar excluindo a Globo, o lixo da nossa casa. Vamos começar tirando essas novelas. Vamos começar tirando essas músicas. Mas pastor, o que é isso? Eu não preciso mais daquilo que o mundo tem para me oferecer. Eu não preciso mais dessas parafernálias para me parecer como todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade. Nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, embaixadores de Cristo. Alguém para reagir ao nível que você recebe essa palavra? Alguém para trazer o céu para a terra. Alguém para trazer o céu para a terra. Alguém para trazer o céu para a terra. Não tem vida secular e vida sagrada. A tua vida é sagrada na igreja, na sua casa, na escola, no trabalho, aonde você for. Você é a carta escrita com sangue e lida por todos os homens. Thank you, Jesus. Você vai às nações. Você vai às nações. Você vai para os ribeirinhos. Você vai para Maniçoba e a Bahia. Você vai para os lugares que Deus já determinou que você iria. Mas com o único propósito, chegar nesse lugar e dizer: esse estilo de vida, dessa ideologia estrutural marxista, é uma mentira. Essa ideia desse estilo de vida do pós-modernismo, ou com uma mentalidade iluminista, helenista, tudo que é ista, é uma mentira. E vou falar uma coisa também, que é a principal frase da apostasia. A principal frase da apostasia, eu já peguei alguns crentes falando isso, e eu já ensinei também que não pode falar isso. E a principal frase, a principal narrativa da apostasia desses últimos dias é: todas as religiões levam a Deus. Cada um com a sua religião. Todas as religiões levam a Deus. Eu respeito
o irmão que é de tal religião, eu respeito o irmão que é de tal religião, eu respeito porque eu sei que ele está naquela religião, porque é uma procura desenfreada pelo reino de Deus. Diga comigo, toda religião é uma procura do homem pelo reino de Deus. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependei-vos porque é chegado. Ele saiu por todas as sinagogas ensinando o evangelho do. Quando ele ensina a gente a orar, buscar primeiro o. Ai meu Deus. Toda religião é o homem buscando desesperadamente pelo reino, e por não compreender a revelação, se constrói uma religião. Mas eu não nasci para viver religião, eu nasci para viver o reino. Alguém aqui comigo? Alguém aqui comigo? Diga para esse irmão, você é muito importante. Você faz parte do reino. Você não tem ideia. Não tem ninguém no reino igual a você. Você tem a sua ocupação no reino. Você tem a sua funcionalidade no reino. Por isso não fique preso em uma ideia religiosa, porque Deus te chamou para um reino. Nós precisamos compreender isso. E é interessante porque nós aprendemos algumas coisas aqui. Há algum tempo eu estava com essa revelação guardada, armazenada no subconsciente. E quando a Andressa falou, não vai dar, meu amor, eu falei, então vai ser hoje. Nós vamos falar sobre isso. Primeira coisa que precisamos compreender é que o reino, ele começa e ele termina numa abundância de alegria. Como assim, pastor? Qual foi o ambiente que Jesus escolheu para fazer o seu primeiro milagre ou o seu primeiro sinal? Foi uma? Mas não é uma festa comum. Relacionamento. Porque Deus é Deus de relacionamento. Por isso que eu tenho uma grande dificuldade de acreditar nesses popstar do momento. Eu falo isso ou não falo? Eu preciso trazer essa desconstrução dessa mentira do evangelho gospel, desse entretenimento de que essas pessoas estão vivendo um avivamento. Isso não é avivamento. Deus não nos chamou para ser estrelas. Embora alguns pregam isso, você é a estrela. Por isso que Deus falou, vai para fora da tenda e olha as estrelas do céu, Abraão. Diga para o seu irmão, estrela é uma marca de brinquedo muito famosa. Você é luz desse mundo. Você é sal dessa terra. Você é como um diamante extraído da rocha. E todo diamante, mesmo que seja tremendamente esculpido nos seus mínimos detalhes, ele não brilha sozinho. Ele precisa de uma luz para refletir o brilho. E essa luz se chama Jesus. Essa luz em nós nos dá o poder, a capacidade de refletir a luz dele para esse mundo. Então nós precisamos compreender que Jesus, ele escolhe uma festa, e o contexto é relacionamento, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de... Porque aqui nossas células multiplicam, crescem, prosperam, porque o foco da nossa célula é o ensino da palavra e o relacionamento. A célula tem 50 pessoas. Relacionamento. A célula está acontecendo com o esposo e com a esposa, porque não veio ninguém, está só os dois. Relacionamento. Não importa o número de pessoas, a palavra está sendo ensinada, o nome do Senhor está sendo adorado e o relacionamento está acontecendo. Deus é um Deus de relacionamento.
É tão tremendo que Jesus, ele andava no meio das pessoas. Jesus, ele não veio nos ensinar a sermos deuses. Quem entendeu isso, diga amém. Os homens querem ser reis e os reis querem ser deuses. E o Rei dos Reis, Senhor e Rei, o Deus Todo-Poderoso, ele se fez carne, veio como homem, como servo de todos. Diga para o seu irmão assim: Jesus veio nos ensinar a ser gente. Você sabe que tem muita gente que não quer ser gente, né? Porque é uma necessidade desenfreada de aceitação, de validação. Então ela quer ser ovacionada, quer ser aplaudida, quer ser reconhecida. Ela quer se tornar muito rica para que alguém note ela. Eu quero dizer que essa mentira do trauma, da inferioridade, precisa ser desconstruída de uma vez por todas na sua vida. Você já foi aceito. Você não só foi aceito, você foi escolhido desde a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Pastor, eu tenho uma dificuldade de acreditar na dimensão da eternidade. Então vamos para João 15,16. Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas fui eu que escolhi vocês. Agora eu dei um destino, vos designei uma nova identidade, vos nomeei para que vades e deis fruto. Diga: Deus é um Deus de relacionamento. Essas pessoas que não gostam de gente me assusta. Quem está entendendo? Toda pessoa que não gosta de gente, ela está sendo rebelde ao seu próprio DNA. É porque na maioria das vezes essas pessoas não gostam nem delas mesmas. Esse é o grande problema, porque nós só vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, como vamos amar o próximo? Então nós temos que tomar cuidado, porque algumas coisas que nós achamos que são características de temperamentos, talvez são frustrações, talvez são mágoas, talvez é amargura, talvez precisa ir para o Peniel, precisa para o encontro com Deus, precisa de libertação. Jesus era tão parecido com gente, queridos, que Judas teve que dar um beijo em Jesus para que os soldados romanos pudessem identificar quem era Jesus. De tão parecido comigo e com você que ele era. Quem está entendendo? O reino começa em um ambiente de relacionamento. O reino começa em um ambiente de alegria. Então eu vejo que todas as vezes que você fala com alguém e ela vive algo em Deus, expressa algum tipo de tristeza daquilo que ela está vivendo, é porque ela não está vivendo o reino. Quem está entendendo? Onde tem culto na sua igreja? Tem. Que hora é o culto lá na sua igreja domingo? 7 horas. É alguém que não vive reino. É alguém que vive religião. Toda pessoa que vive religião vive cabisbaixa, vive resmungando. O Muttley vive rabugiando. Que vive o reino, querido, é diferente. Ele já está esperando a quarta-feira. Não vejo a hora do culto começar. Eu não vejo a hora. Hoje tem quarta profética. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que uma palavra nova vai vir ao meu destino. Algo novo vai acontecer. Que vive a religião carrega consigo o demônio das 9h30. Da 9h30 ele começa.
Quem vive o reino está assim: prega mais, eu não quero ir embora. Quem está entendendo? Eu atendi o irmão ontem, ele falou: pastor, eu não sei, eu tô amando esse lugar. Parece que eu já conheço esse lugar há muitos anos. Esse lugar é minha casa, pastor. Cara, domingo, a hora passou, eu nem vi. Eu queria continuar na igreja, eu queria que tivesse mais palavra. Não dá vontade de ir embora, porque não é o pregador, não é a denominação, não é o louvor, mas é o reino. O reino atrai, o reino atrai, a religião afasta. O reino nos faz pessoas felizes, alegres. Amamos o ambiente do reino. Alguém para dar o glória a Deus e dizer: obrigado, Jesus, pelo reino. Romanos 14, 17. O meu reino, ou o reino, não é comida nem bebida, mas justiça. Sabe o que é isso? O reino não tem a ver com coisas materiais. Quem está entendendo? Reino é um governo, reino é um domínio, reino é uma cultura do céu. O reino não vem com aparência visível, com aparência exterior. Você pode dizer: ele tem cara de religioso, mas você nunca vai dizer: ele tem cara de reino, porque reino não tem cara, reino tem manifestação. Vamos comigo, Emerson, vamos comigo, vamos comigo. Reino não tem aparência, reino não tem cara, reino não tem estética, reino tem manifestação. Romanos 8,19. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Por favor, coloque lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Aí alguém fala: tem que fazer justiça mesmo. Não tem a ver com essa ideia da justiça própria. O reino é justiça. Sabe o que é isso? É compreender: eu não merecia. Eu não merecia. Por que eu não merecia? Porque Adão perdeu esse direito quando ele declarou a independência do reino. Quando ele pecou, ele declarou a independência e disse: agora eu quero viver segundo a minha vontade. Não quero mais o reino, não quero mais o governo, não quero mais a dependência. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram e foram destituídos. Sabe o que significa destituídos? Também significa desculpe, deserdados. Perdemos a herança, perdemos esse lugar no reino, perdemos essa autoridade. Todos foram destituídos. E aí tínhamos que fazer o quê? Matar animais para receber o perdão dos pecados, né? Aí falamos isso aí na Páscoa. Aí Jesus veio como o Cordeiro Santo de Israel, o sumo sacerdote, o sacrifício vivo, o último Adão. O primeiro Adão perdeu o direito, mas o último Adão veio para ser o sacrifício e nos comprar com o seu sangue e nos devolver novamente o direito que nós havíamos perdido em Adão. Então nós não merecíamos, porque Adão pecou, mas por causa do sacrifício e do sangue de Jesus, nós recebemos algo chamado graça, favor imerecido. Justiça significa: eu vivo o reino não é por meu mérito, não é pelas minhas obras. Eu vivo o reino porque Ele pagou o preço, Ele me comprou, a graça dele me alcançou. Então eu sou alguém que fui justificado. Quem está entendendo? Justiça. Ninguém poderia fazer isso por mim, por você, a não ser Jesus. Paz das televisões desapareceu. Paz. Diga paz. Só o príncipe da paz pode nos dar a verdadeira paz. Que paz é essa? A paz que excede todo entendimento.
Porque quem foi justificado vai viver em paz. Alguém para dizer assim: o justo não se justifica. Já viu que existem pessoas que vivem atormentadas, elas vivem um pesadelo porque elas querem se justificar o tempo inteiro. É falta de paz, é falta de revelação do reino. Quando eu entendo que eu já fui justificado, meu irmão, eu sei o que eu estou vivendo em Deus, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha motivação, eu sei quem me comprou, então eu não merecia mesmo. Eu não merecia mesmo, eu sei que eu não merecia, mas Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro, Ele nos alcançou, então não tem que ficar justificando. Então eu fico em paz, eu tenho paz. Eu estou pregando para alguém que está subindo de nível, a consciência está mudando. Chega nessa indiretinha no Instagram, chega nesses negocinhos de não. Quem está entendendo? Uns tempos atrás nós passamos por uns tremendos ataques nas redes sociais. E o Senhor falou assim: finish, silêncio, quietinho. Ai, meu senso de justiça própria. Eu era um tremendo justiceiro, meu irmão. Você não sabe. Dentre os pecadores aqui, eu era o maior deles. No bairro, se tinha uma coisa errada, iam lá na favela me chamar para falar: e aí, como vamos decidir? Aí eu gostava desse negócio. Gostava de ser justiceiro. Mas no reino, a justiça própria tem que ser crucificada. E ó, até hoje eu tenho escutado da minha equipe. A grande maioria chegou para mim e disse: pastor, a fase que eu mais aprendi com vocês foi na fase que vocês foram perseguidos e não responderam em nenhum momento a perseguição. Escute, são nesses momentos que ensinamos. São nesses momentos que as pessoas estão querendo ver o nosso verdadeiro caráter. Se é um caráter de um cristão ou de alguém que não recebeu revelação e quer viver se justificando, se vingando no sabor de mel, na vingança gospel. Eu acho que nós poderíamos mudar o nome da palavra para um seminário metanoia hoje aqui. Escute, para com esse negócio. Esse dia a minha assessora falou: você não está achando que essas coisas que você está postando aí não parece direta? Eu digo: não, eu estou postando só revelação. Porque para toda pessoa ferida, com problema de identidade, toda revelação se torna indireta. Mas por pessoas bem resolvidas, elas entendem que aquilo é o que de fato elas precisam compreender para avançar. Escute, a inveja é a vingança do covarde. A inveja é uma péssima conselheira. Consegue levar Caim a levar o seu irmão Abel para o campo e assassinar o seu próprio irmão. Então nós precisamos entender que nós não podemos estar nos mesmos ambientes que os invejosos. Isso não é indireta. Você tem que amar a todos, mas você não é obrigado a sentar à mesa com todos. Quem está entendendo? Então vamos continuar aqui na palavra. O reino é paz. Eu não preciso me justificar, eu não preciso provar nada. Posso te falar uma coisa? O que as pessoas estão falando de você tem mais a ver com elas do que com você. As pessoas que têm o espírito de Amaleque, os ressentidos, os que não perdoam, os que não falam a verdade olho no olho, aqueles que são covardes, eles fazem questão de querer levar as pessoas a enxergar você com a lente delas, porque elas são amargas, elas são amarguradas, elas são infelizes. Deve ser muito difícil ser assim.
Por isso que Jesus, ele disse: Pai, todos aqueles que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ainda tem chance para essas pessoas, ainda tem chance para as pessoas amargas, essas pessoas ressentidas. Jesus quer transformar essa dor em alegria. Jesus quer transformar essa amargura em algo doce. Deus quer transformar esse fruto amargo em um fruto doce. Eu sei o que é isso. Eu já fui tremendamente amargo. Eu andava de um lado da rua e pessoas atravessavam para o outro lado. Eu sei o que é ser revoltado. Eu sei o que é carregar ódio. Eu sei o que é olhar para as pessoas e achar que ninguém acredita em você. É difícil viver assim. Mas uma vez que você teve um encontro com Jesus, nunca vai faltar alegria, paz e alegria no Espírito. O reino não é comida, o reino não é bebida, o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha para o seu irmão e dê um sorriso para ele. Diga: tem alegria aí? Não, olha se ele está forçando porque ele está com fome, ou se ele é alegre mesmo. Ei? Pastor, não tenho motivo para ser alegre, minha conta está zerada. Nenhum dinheiro vai pagar a tua salvação. Então se alegre, porque Ele já te comprou, Ele já te justificou. Você não precisa provar nada para ninguém. Fique em paz, se alegre no Espírito Santo. Dê risada, meu irmão, dos problemas. Dê risada das crises. Dê risada do inimigo. Dê risada de Satanás. E diga: ha, ha, ha. Diga comigo: ha, ha, ha. Diabo, você não vai me parar. Vai se lascar no inferno. Nós estamos avançando, porque o reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sinto uma alegria no meu espírito. Eu dou uma voz de comando ao reino do Espírito. Todo espírito de surdez, eu te ordeno agora: larga essa mente, larga esses ouvidos. Nós desentulhamos os poços nessa hora, na autoridade que é no nome de Jesus. Aonde o reino chega, até a tristeza tem que saltar de alegria. Aonde o reino chega, o lugar de tristeza é transformado em um lugar de festa, um lugar de alegria. O problema é que algumas pessoas, elas vivem tristes, amarguradas, porque acreditam que Jesus não está nem aí para ela. Isso me chateia. Como é bom ser livre, né? Onde o Espírito de Deus está, e a liberdade. Como é bom ser livre. Como é bom ser feliz com Jesus. O reino faz isso, ele nos transforma. Quem está entendendo? O problema é que tem pessoas que ficam extremamente estressadas, extremamente irritadas, e vão emitindo comandos para o seu corpo, porque a sua alma, ela não compreende bem o funcionamento das coisas. A alma ela quer desfrute, a alma ela quer recompensa. A alma é como uma criança egoísta, que só quer os prazeres. E devido a isso, muitas pessoas envolvidas com o trabalho, com seus afazeres, e algumas coisas começam a acontecer no dia a dia, e elas passam a acreditar que Jesus não está olhando para essas coisas pequenas. Jesus não se importa com as pequenas coisas. Então nós só oramos por milagres gigantescos. Nós só oramos por coisas que nós acreditamos que só Deus pode fazer. Isso está correto. Mas precisamos entender que Jesus,
Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Ele nos ama tanto que Ele se preocupa com as pequenas coisas, os pequenos gestos. Jesus, Ele nos ama. O Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. O Espírito Santo é o teu melhor amigo. O Espírito Santo, Ele se importa como você está. Então, Jesus está numa festa e um pequeno problema aconteceu. Qual foi o pequeno problema? Acabou o vinho. Diga, um pequeno problema apareceu. Maria, muito inteligente, foi até Jesus, mesmo sabendo que o problema era pequeno, e falou para ele: o vinho acabou, vai acabar a festa, a alegria vai acabar, talvez as pessoas vão sair reclamando. E quando a gente vai para o contexto da literatura judaica ou da história judaica, alguns vão dizer que eu não estou falando que isso é algo assertivo, amém? Mas alguns vão dizer que esse casamento era de Miriam, da irmã de Jesus. Não era como foi passado no The Chosen, aleluia. Mas esse casamento era de Miriam. Por que Maria foi até Jesus? Porque José já estava morto, o seu pai. Então, Jesus era o filho mais velho. E como filho mais velho, ele tinha que assumir a responsabilidade de toda a família. Se o casamento era da sua irmã e acabou o vinho, ela foi atrás de quem? Do responsável. E quem era o responsável? Jesus. Jesus acabou o vinho e ele fala: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é a minha hora. Mas ela não entra em nenhum embate. Ela simplesmente olha para os serventes e fala: faz tudo o que ele lhe ordenar. Ela está dizendo: esse negócio não é comigo, a responsabilidade não é minha, resolve com ele. Posso falar uma coisa? O problema era pequeno, mas nada é pequeno demais para o cuidado do nosso Rei Jesus. O problema parecia muito pequeno, ao ponto de dizer: não é chegada a minha hora ainda. Mas ele não deixou de cuidar daquele pequeno problema. Posso falar uma coisa? Jesus não deixou de cuidar dos seus pequenos problemas. Então, por favor, apresente não só os grandes problemas, apresente também os pequenos problemas ao Rei Jesus. Nós falamos aqui esses dias, o reino ele é ativado por obediência. O que ela diz? Faça tudo o que ele disser, faça tudo o que ele mandar. O reino é ativado através da obediência à palavra. Toda vez que eu me submeto à palavra, ainda que aos meus olhos naturais aquilo se torne aparentemente insolucionável, absurdo, não vai adiantar eu obedecer. Mas quando eu obedeço a palavra, eu ativo o reino. Escute, tem gente que fala que os apóstolos foram os primeiros co-participantes dos milagres. E quando eu leio esse texto cuidadosamente, eu vejo que esses servos do casamento, que não tem nem nome, Jesus pegou, falou para os servos, porque a ordem dela foi: faça tudo o que ele disser. Ele fala para os servos: pega aqueles 6 potes, enche de água. Os servos podiam dizer: eu vou encher de água para quê? Se é vinho que a gente precisa, para que eu vou encher de água? Mas ela disse o quê? Só obedece. E eles foram obedientes. Eles pegam e enchem as taças de água. Eles encheram do quê? Mas a obediência ativa o quê? E o reino traz o quê?
transformação. Diga: obediência ativa o reino, e o reino traz transformação. Ele se enche de água, mas a palavra é: agora leva lá para o mestre sala. Eles estão na beira do caminho, só obedecendo. No caminho, a obediência ativa o reino. E quando o mestre sala toma, por que guardaram o melhor vinho para o final? Quem foram os primeiros participantes dos milagres? Foram os apóstolos ou foram os serventes do casamento? A Bíblia deixa bem claro: os serventes sabendo da onde vinha a água. Mesmo assim, eles não contaram, porque eles entenderam: houve uma transformação. Diz, irmão, só obedece, meu irmão. A obediência vai trazer o céu para a terra, o sobrenatural para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios. A obediência vai trazer o sobrenatural, porque o reino transforma o natural em sobrenatural. A água comum foi transformada em um vinho excelente. Escute, eu vou acabar aqui. Esse povo é terrível, bispo. Eu vou terminar agora. Escute, porque o primeiro milagre é água em vinho. Porque o primeiro sinal é água em vinho. Água comum em um vinho excelente. Escute, a água é a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 25, 26 fala que nós temos que ser lavado e purificado pela água da palavra. Mas escute, tem muita gente que é lavado, é purificado pela água da palavra, mas não vive alegre. Como eu queria que essa mensagem rodasse o Brasil inteiro, em todas as igrejas desse Brasil. Mas vai rodar através da sua vida, da sua família, dos seus amigos, porque não vai ser uma mensagem, mas aquilo que você carrega dentro, você vai levar daqui, você vai levar para fora isso. Porque, meu bispo, tem muita gente que conhece a palavra, tem mestrado, é expert em teologia, conhece, tem 40 anos na igreja, mas é infeliz. Vamos para a igreja? Eu vou, tem um culto de novo, hoje sou eu que estou na escala, hoje sou eu que prego. Vive triste, vive no evangelho e é salvo, porque foi lavado e purificado pela água da palavra. Conhece a palavra. Diga: água aponta para a palavra, mas a revelação da palavra nos leva a viver o muito excelente. É a transformação da água para o vinho. Só vive o reino quem tem revelação da palavra. O vinho revela o reino. É alguém que foi transformado pelo poder da palavra, alguém que foi transformado pela obediência à palavra, alguém que onde ele chega, ele influencia os ambientes, alguém que onde ele chega, mesmo sem ser muito comunicativo, quando vão falar para ele,
com Ele a pessoa sente paz, a pessoa fica alegre, tem uma palavra de esperança, tem um abraço, tem uma ajuda, exala amor de Cristo, exala a cultura do céu. É alguém que não tem só palavra, não vive só uma religião, que está esperando ir para o céu. É alguém muito excelente, é alguém que é como um vinho dessa festa. Que aconteceu? Esconderam o melhor vinho. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos chegando nos últimos dias, e parece que Deus escolheu o melhor vinho para o final, e esse melhor vinho se chama Igreja Gloriosa. Sou eu e você, a igreja do reino de Deus. Escute, a religião, ela melhora. Esse é o problema. Temos muitas pessoas melhoradas na igreja. Hã? É ou não é, gente? Eu amo isso do evangelho. Às vezes a gente fica pensando que hoje o que a gente está vivendo é algo terrível. Antes estava pior. Quando você vai estudar o tempo de Nero, quando você vai estudar o tempo de Alexandre o Grande, quando você vai estudar essas eras, era terrível. A poligamia era algo normal, o relacionamento com os animais era normal, o culto a deusas como Atenas, Afrodite, onde a forma de cultuar era orgias sexuais dentro do templo. Coisas muito piores do que nós estamos vendo hoje. E o que trouxe rumo para a humanidade? Simplesmente foram os princípios judaicos cristãos. Ai, meu Deus. Alguém pode entender isso comigo? Agora eu estou acabando. Escute. O cristianismo, ele melhora o ser humano. Ele me melhorou. Mas o propósito do evangelho do reino não é nos melhorar. 2 Coríntios 5,17. Coloque para mim, por favor. Eu vou encerrar aqui com essa palavra. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O reino não melhora o velho, ele transforma em algo novo e melhor. Você não foi melhorado pelo reino, você é uma nova pessoa, uma nova criatura, é algo novo que você foi chamado para viver. Diga: a religião melhora, mas o reino transforma. Eu quero liberar sobre a tua vida, que Deus vai pegar coisas comuns da tua vida e vai transformar em algo glorioso. Deus vai pegar o que é comum para você, aos seus olhos, e vai transformar em algo glorioso, muito excelente, que vai revelar a glória de Cristo e vai gerar fé em uma geração. Se você crê, diga amém. Eu pego, eu recebo. Quando nós somos transformados pelo reino, vivemos algo novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Por isso ficamos: eu quero ir para o culto, eu quero ir para o culto, não vejo a hora. Por quê? Porque aquele que foi crucificado com Cristo, ressuscitado com Ele, através do batismo, vive em novidade de vida. Posso te falar uma coisa? Tem algo novo todo dia para você. Pastor, às vezes soa como um evangelho do triunfalismo. Não, não é isso, querido. Tem algo novo todo dia, tem luta nova também, tem desafios novos. Em algum momento você vai chorar por uma coisa nova, vai sentir uma dor que você não sentiu. Sempre vai ter algo novo, seja ele bom ou ruim. Mas quero dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo.
Eu quero te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem algo novo. A igreja é triunfante, queridos. Nós somos a agência do reino. Nós vamos levar esse estilo de vida para a nossa casa, para os nossos familiares. Nós vamos levar essa mentalidade, essa cultura, esse reino. Milagres vão se manifestar através de algo comum na tua vida, através de coisas comuns. O milagre de Deus vai se manifestar através de mim e de você. Sabe o que vai acontecer? A glória de Jesus vai fortalecer a sua fé e também vai gerar fé em outras pessoas. Esse é o propósito. Todo mundo sabia que o vinho tinha acabado. Os discípulos, quando olharam, que isso, cara? Esse cara transformou água em vinho. Vamos andar com ele, porque uma coisa é certa: não vai faltar vinho para a gente. Quem está entendendo? Amém. Os milagres que acontecem na minha e na tua vida não é para vivermos de milagre, mas é para fortalecer a nossa fé. E para que outros também sejam edificados na sua fé, sejam fortalecidos e vão dizer: esse Jesus. O que diferenciava Jesus dos outros falsos Jesus? O que diferenciava Jesus dos sacerdotes, sumos sacerdotes? O que diferenciava Jesus das ideologias e das religiões daquela época? É que Jesus não só ensinava, mas manifestava poder. Jesus não só ensinava, mas manifestava poder. Eu quero declarar sobre a tua vida: você não só vai conhecer a palavra, mas não vai ter demônio que vai ficar perto de você. Não vai ter enfermidade que vai ficar perto de você. Não vai ter problema que vai ficar perto de você. Porque há poder, a exousia do reino de Deus está sobre a mim e sobre a tua vida. O reino não se constitui somente em palavras, mas é manifestação de poder. Você vai vivendo, você vai pregando, e os milagres vão acontecendo. Pessoas vão sendo libertas, pessoas vão sendo resgatadas, pessoas que não tinham sonho de casar vão casando, pessoas que não podiam vão gerando. Ah, meu Deus do céu! Porque esse é o propósito do reino. O propósito do reino é glorificar o rei. Diga para o seu irmão: o propósito do reino é glorificar o rei e formar discípulos. Quantos acreditam nisso? Coloque de pé, por favor. Mas tens para nós um agente do reino. Ele não começa julgando. Ele não começa dizendo: tu tem que parar que tu vai para o inferno. Ele não começa julgando: tu tem que ir para a minha igreja porque a minha igreja é certa. Ele não começa a debater no religião. Um agente do reino, ele começa com manifestação. Jesus estava em um ambiente de relacionamento, de alegria. E não foi um sermão, mas foi a manifestação. Eu declaro que o reino vai se manifestar através da sua vida. Nos ambientes de relacionamento, o reino vai ser visível através de você. E as pessoas vão dizer: eu quero isso aí também. E você vai dizer: vem, eu vou te mostrar, eu encontrei o Messias. Vem, eu quero te mostrar, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Rei, eu encontrei o Senhor. Porque onde há a manifestação do reino, a revelação de Jesus. Onde há a manifestação do reino, a revelação de Jesus. Eu declaro que toda vergonha será removida. Eu declaro que toda vergonha será removida. Eu declaro que toda preocupação será removida. Eu declaro que toda crise de ansiedade e depressão será removida. Eu declaro em alto e bom som, na autoridade do reino e no
no poder que há no nome de Jesus, que todo opróbrio será removido, a alegria será restaurada, a glória de Deus será revelada na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas. Aonde o reino chega, a transformação. Levante as suas mãos e diga isso. Sim, algo novo, incomparável. Você acredita nisso? Sim, Jesus. Jamais foi sentido o que tu tens pra nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens pra nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens pra nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens pra nós. Levante as suas mãos, eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Como igreja nós oramos e nos posicionamos no seu reino nessa noite. Hoje nós recebemos o entendimento, a consciência e a revelação que o seu reino é alegria no Espírito, que a alegria não é uma ofensa. Nós não estamos ofendendo ninguém em ser alegre. Não faz mal nenhum ser alegre, mas é uma característica de alguém que vive o seu reino. Hoje nós recebemos a revelação, Senhor, de que o Senhor quer cuidar até dos pequenos detalhes, dos pequenos problemas, coisas que achamos que é insignificantes para o Senhor. Achamos que não devemos apresentar ao Senhor, mas nessa noite nós estamos aprendendo que o Rei, que o Senhor Jesus se preocupa até com aquilo que é pequeno aos nossos olhos. Então não vamos deixar, Senhor, de recorrer ao Senhor, de apresentar ao Senhor até aqueles problemas que não queremos apresentar. O Senhor é um Deus que supre até necessidades pequenas, como dessa festa. Não foi um milagre de alimentar mais de 5.000 pessoas, não foi um milagre de trazer um morto depois de 4 dias à vida, não foi um milagre de ressuscitar o filho da viúva de Naim, mas nós vemos que o Senhor também se preocupou em não permitir que a alegria dessa festa acabasse. Então, Senhor, hoje nós apresentamos os pequenos problemas, as pequenas situações que estão tentando roubar a nossa alegria. Hoje nós apresentamos e te pedimos, entra com a sua provisão, Senhor. Entra com o teu mover. Entra, Senhor, com a dinâmica do teu reino nessa situação. Nós seremos obedientes, Pai. Obediência à tua palavra, obediência ao comando. Nos ensina a obedecer mais, porque a obediência ativa o reino, e o reino traz a transformação que precisamos. Nós viveremos isso com o único objetivo: glorificar o Rei, formar discípulos das nações, revelar o estilo de vida de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu declaro sobre meus irmãos uma nova temporada. Eu declaro uma nova estação. Sim, um tempo de andar na dinâmica do reino, na revelação do reino. Sim, da palavra revelada. Não só a palavra como água, mas a palavra revelada que traz a transformação. Nós não queremos
novo. Nós somos transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito e pelo poder do teu reino. Nós somos transformados. Obrigado, Jesus. Leva-nos, Senhor, a cumprir, Senhor, a comissão apostólica. Leva-nos, Senhor, a influenciar os necessitados, ser pão para quem não tem pão, ser provisão para quem não tem provisão. Leva-nos, Senhor, como agentes de cura, agentes de restauração, agentes de milagre, agentes do seu reino. Hoje nós saímos daqui com um novo nível de revelação do teu reino e da tua palavra. A alegria fará parte dos nossos dias. Veremos essa vida intensa em ti e revelaremos o vinho excelente, a manifestação do seu reino. No poderoso nome de Jesus, eu declaro a tua graça, o teu favor, Senhor, a revelação do teu reino e o teu reino sobre cada casa, sobre cada família representada aqui. No poderoso nome de Jesus, nós viveremos algo novo, inigualável, desconhecido, porque não vivemos ainda. Nós acessaremos o seu reino para a tua glória. Você que crê, diga amém.